Hoje eu vou falar sobre algo muito simples que faz com que a nossa vida possa ser um pouquinho melhor ou não. E esse detalhe é o que eu chamo de síndrome do perfeito. Será que você tem a síndrome do perfeito? Será que você é o tipo de pessoa perfeccionista? É o tipo de pessoa que gosta que tudo seja exatamente como você determina? E o sucesso está baseado só nisso? Meu nome é Fabiano Benassi, eu sou professor de yoga e eu vou falar um pouquinho hoje, na verdade, sobre ação perfeita, sobre a excelência na ação. E não ação perfeita, né? A excelência na ação. E a excelência na ação é algo que é abordado dentro de um texto que talvez você conheça ou não aí do outro lado, mas ele é chamado de Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita ele é um texto que conta a história de uma discussão entre Arjuna e Krishna. E você provavelmente ouviu falar de Krishna, né? Se você já ouviu os Hare Krishnas, eles são seguidores de Krishna. E a discussão ali gira em torno de um cenário onde o guerreiro Arjuna precisa, lá na guerra, lutar contra pessoas que estão são pessoas da sua família. E essas pessoas são pessoas que ele gosta, ele não quer ir lá matar essas pessoas. E o dilema dele é esse, né? Ele tem que agir de acordo com a sua verdadeira natureza, com a sua vocação, né? Sua vocação de vida, que é ser o guerreiro. E o guerreiro, ele tem que matar em alguns momentos, né? Mas ele não quer fazer isso com pessoas que estão lá do outro lado, que são pessoas que ele gosta, são pessoas que ele conviveu ao longo da sua vida. Então esse é o dilema dele. E a discussão da Bhagavad Gita gira em torno disso. Se você puder ler, se você não conhece esse texto e puder ler, eu recomendo muito a leitura, porque é uma leitura que vai refletir sobre várias coisas. E lá fala um pouquinho sobre o Karma Yoga, ou sobre o Yoga da ação. Muita gente pensa que karma é aquele peso que a gente carrega ao longo de todas as nossas gerações, a nossa vida, né? E dependendo da perspectiva até pode ser, mas a palavra karma em si significa só ação. E ponto, tá? É só ação. E quando a gente pensa em fazer karma yoga, a gente pensa em ser excelente na ação. E só nela, em mais nada. E isso confunde um pouquinho a cabeça de muita gente, porque a gente tem aquela síndrome do perfeito, que é achar que precisamos alcançar uma determinada condição para que a coisa seja perfeita para a gente, né? Ou seja, se eu não conseguir dessa forma, se eu não alcançar esse tipo de condição, esse tipo de meta, esse tipo de objetivo, significa que eu não fui excelente, que eu não fui perfeito, que eu não fui adequado, que eu não consegui atingir aquele meu objetivo. E quando eu estou dando aula de yoga, isso é muito claro nos alunos. Quando eles, por exemplo, terminam a aula, eles chegam para mim e falam assim: nossa, foi difícil mesmo, não tenho muito alongamento, ou fiquei tremendo muito, né? Ainda preciso, estou começando, ainda preciso treinar bastante, né? E sim, precisa treinar bastante, mas o foco nesse momento que eu ouço esses comentários não está sendo naquela vivência que a pessoa teve, na experiência que ela teve. Está sendo no que ela conseguiu ou não fazer dentro da prática. E isso é muito relativo na nossa vida, tá? A síndrome do perfeito está relacionada com você focar, né, o seu humor, a sua felicidade, você medir a sua felicidade, você medir o seu sucesso com o resultado daquilo que você atinge. E não quero ser leviano aqui, tá? Não quer dizer que resultados não são importantes, a gente precisa ter resultado na nossa vida. Se você trabalha e não ganha dinheiro, você não está tendo resultado. Você precisa de dinheiro para sobreviver. Se você não tem reconhecimento, né, de acordo com o esforço que você coloca em alguma coisa, né, um reconhecimento que pode ser de alguém, né, do seu patrão, do seu chefe, pode ser da pessoa que você gosta na sua casa, do seu amor, dos seus pais, você não tem o reconhecimento, isso também é um resultado, vamos dizer assim. Mas é importante a gente prestar atenção numa coisa que é muito importante, que é diferenciar resultados de ações. O que você precisa para fazer uma ação excelente não está vinculado com o resultado que você vai ter nessa ação. E o que eu quero dizer com isso? Vou dar exemplo da prática de yoga. Você chegou na prática de yoga, vai começar a praticar.
e aí você está super disposto. Você passou um dia maravilhoso, né? Aquele dia que tudo deu certo para você, aquele dia em que você fez tudo o que você precisava, aí você foi lá, fez a prática de yoga, a prática foi incrível, aí você sai da prática e fala, nossa, muito legal, consegui fazer tudo o que eu queria, estava empolgado, né? Show de bola, né? E aí tem uma outra situação, um outro momento, que é o seguinte, você chegou lá na aula de yoga e aí você está gripado, né? Esse estado gripal não te deixou fazer as coisas de uma forma tão produtiva, você ficou com o nariz escorrendo, espirrando toda hora, não conseguia prestar atenção, às vezes dava um pouquinho, né? Olhava para o computador, ficava incomodando os olhos, não estava disposto, né? Não conseguia pensar direito porque está muito cansado, né? Não consegue respirar também. E aí você vai fazer aula de yoga. Aí chegou na aula de yoga, você está lá, né, fazendo esforço, parece que não tem a força que você precisava, faz aquela posição que você sempre fez muito bem e de repente ela não sai tão bem assim, parece que a força não está lá em você, a força saiu do seu corpo, né? E aí, né? Como é que foi? Você se sente péssimo, né? Você fala, nossa, não consegui fazer nada, né? Mas isso está relacionado com o resultado? Tá, né? Você teve um resultado que gripado não foi tão, o seu desempenho não foi tão bom quanto o seu resultado. Normalmente você estava ótimo, teve um dia legal, né? Estava descansado. Mas durante o momento em que você estava fazendo as atividades, o trabalho, a prática de yoga, nesse momento você pode ser excelente. E o que é ser excelente? Ser excelente é dar o seu melhor. E quando você está gripado, o seu melhor não vai ser comparado ao seu melhor quando você está disposto, descansado, né? Você está com o corpo bem saudável, né? Não tem nada incomodando você. E aí, claro, o seu desempenho, né? O resultado que você vai ter nesse desempenho, é claro que sem gripe vai ser melhor do que com gripe, né? Ou descansado vai ser melhor do que cansado, né? Agora, o quanto você se dedica para fazer o excelente aqui não tem diferença. Você pode ser excelente desse lado, você pode ser excelente desse lado. Dizendo de uma outra forma, você o seu estado de excelência, né, a sua ação excelente, ela não depende dos frutos que a ação vai gerar. Ela depende apenas da sua dedicação e presença daquele momento que você estiver fazendo aquilo que você tem que fazer. E quando você vive dessa forma, né, não estou falando só de prática de yoga, mas colocando isso como uma forma de vida também. Quando você vive dessa forma, você passa a fazer as coisas de forma excelente, porque excelência não está relacionado com perfeição, está relacionado com a sua dedicação, com a sua energia em se doar lá, em estar presente com o corpo, com a mente, com o coração, na mesma coisa, né? Você não está fazendo isso pensando naquilo. E quando a gente fica focado muitas vezes na perfeição, isso pode gerar uma ação, né, em que você faz determinadas coisas, mas a sua cabeça está focada em outra. Se você estiver preocupado, se você vai atingir um objetivo enquanto você está fazendo aquela ação, pode ser que você não fique presente 100%, você não está excelente lá. Então a excelência, ela é algo que não depende do seu estado físico, não depende da sua disposição, não depende de quantas capacidades você tem, ela depende da sua presença, de corpo, mente e coração, de todas as células do seu corpo, de todos os sentimentos, emoções, de tudo aquilo que você tem de potencialidades, tudo aquilo direcionado para um único ponto, que é o ponto em que você vive aqui e agora. Isso é ser excelente. E quando eu falo de síndrome do perfeito, é porque a perfeição, ela vai deixar você mal-humorado, vai deixar você abalado quando você não atinge o resultado que você esperava. Quando você coloca muita expectativa em alguma coisa e a expectativa não é atingida. E a gente faz isso toda hora, principalmente com pessoas, né? Você está com um amigo, com um companheiro, mais ainda com pessoas que estão mais próximas de você, né? Com o seu marido, com a sua esposa. Aí você coloca a expectativa nela, porque você espera que ela tenha um determinado comportamento, ou ele tenha um determinado comportamento, e aí ele não tem, e o que acontece? Acontece o óbvio, né? A gente se frustra, a gente fica chateado, né? Só que a gente colocou uma expectativa sem pensar
em imaginar que a gente pode ser excelente independente desse resultado, dessa expectativa. Então você não precisa esperar do outro ou esperar o resultado para você ser excelente agora. Você não precisa colocar a responsabilidade no resultado ou nas outras pessoas e para deixar de fazer o melhor que você pode aqui e agora. Então ser excelente é estar presente com o corpo, a mente e o coração aqui e agora. É você ser o melhor marido, a melhor mulher, o melhor amigo, a melhor amiga, ser o melhor profissional, ser o melhor yogi que você puder fazer naquele momento. Isso é ser excelente. E para ser excelente você pode começar a partir desse momento. E usando um exemplo pessoal, todos esses vídeos que eu estou gravando, eles não são vídeos super produzidos. Esse vídeo inclusive pode até ser que fique um pouco escuro aqui. E é claro, eu posso melhorar um pouquinho os vídeos, editar, né, fazendo um ambiente com mais iluminação, de repente eu estou gravando pelo meu celular, pegar uma câmera melhor, eu posso fazer tudo isso. Né? Eu vou ter um resultado melhor com isso? Vou. Mas, se eu decidir que eu vou gravar um vídeo por dia, não necessariamente eu vou ter as condições ideais. E eu vou procurar, dentro daquelas condições que eu tenho, ser o melhor que eu posso, ser o mais excelente que eu puder para você aí do outro lado. Né? E para mim mesmo também, porque eu estou gravando isso para mim. Eu aprendo muito quando eu tenho que imaginar que eu tenho que ensinar vocês alguma coisa. Né? Tinha um monte de assuntos aqui que eu já falei, que eu precisei estudar de novo, olhar, e isso foi muito legal, né? Porque quando você passa a transmitir, você descobre outras coisas que de outro jeito você não descobriria. Então a experiência para mim está sendo excelente, está sendo incrível. Mas eu não estou preocupado com perfeição, estou preocupado com ação. Então essa é a mensagem que eu queria deixar aqui hoje. Tá? E para encerrar o vídeo você está sendo perfeito ou está sendo excelente na sua vida? Procure experimentar ser excelente. Terminou de ver esse vídeo, a qualquer ação que você tiver que fazer depois, faça o melhor que você tiver que fazer. Seja você sozinho ou você com outra pessoa. Faça o melhor que você tiver que fazer. Seja excelente. E se você não foi tão excelente quanto você imaginava, não se preocupe com isso. Tá? Da próxima vez você vai melhorar. Tá? Isso é que é o importante. Faça o melhor que você pode naquele momento. Ser excelente é isso. Então eu fico aqui. Se você gostou, deixa um curtir, deixa o seu comentário. Muito obrigado pela sua presença. Namastê.